O tema que eu coloquei hoje foi religião versus evangelho. Como assim, religião versus evangelho? Só para quem não está acostumado quando eu falo sobre isso, eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu vou usar a palavra religião no seu aspecto mais negativo, tá? Religião não necessariamente é uma palavra negativa, mas hoje eu vou usar a religião no seu aspecto mais negativo, seu aspecto mais nocivo. Então, só para a gente deixar bem claro no começo e a gente entender, né? Vamos começar com um panorama geral. A religião diz que se nós vivermos como se deve, Deus vai nos aceitar e vai nos abençoar. A religião diz que se a gente obedecer à lei de Deus, se a gente tiver uma vida moralmente aceitável, sem cometer pecados graves, né? E cumprirmos uma série de ritos religiosos, aí a gente vai ser salvo. Isso é o que a religião diz. O evangelho é totalmente diferente. O evangelho não tem nada a ver com isso. No evangelho, a salvação não é uma recompensa pela nossa obediência. A salvação é um presente gratuito. É um presente que nós recebemos de Deus. E presente, a própria palavra já diz. Presente é de graça. A gente não paga pelo presente. O evangelho significa literalmente o quê? Boa notícia. Boas novas, boa notícia. E essa notícia é a notícia de que o próprio Deus encarnou, se ofereceu para pagar a nossa dívida, e nós não somos aceitos pelo que nós fazemos, mas pelo que Jesus fez. Então a gente não é aceito, a gente não é salvo, a gente não vai para o céu, a gente não vai desfrutar da vida eterna pelo que nós fazemos, mas pelo que Jesus fez. E Ele nos oferece esse presente que é de graça. E cabe a nós aceitar ou não esse presente. Pronto, essa é a mensagem de hoje. Joia? Vamos destrinchar um pouquinho mais isso. Eu acho que a maioria de nós já entende isso, de certa maneira. A gente que congrega numa igreja, a gente que foi criado num lar cristão, a gente ouviu isso, eu sei. Efésios 2, 8 e 9, diz o quê? Porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A gente fala, a gente recita, a gente, né? É muito fácil, da boca para fora, a gente fala isso numa boa. Mas e lá dentro? Como a gente vive na prática? A gente vive pelo evangelho ou a gente vive pela religião? Como a gente vive? E para a gente falar sobre isso hoje, eu queria usar um texto que está lá em Lucas 18. Você pode abrir a sua Bíblia aí, acessar a sua Bíblia. Lucas 18, a partir do versículo 9, de 9 a 14. E Jesus conta uma das parábolas dele. Lucas 18, de 9 a 14. Diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador.
Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ensine, através dessa parábola, essa história que o Senhor contou, e que o Senhor fale aos nossos corações. Que a gente entenda como é viver pelo Evangelho e não pela religião. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que a gente tem que notar nesse texto, que a gente acabou de ler, é para quem Jesus contou essa parábola. Para quem? Está lá no primeiro versículo. Aos que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Quem eram esses? Eram aqueles que se achavam bons, que se achavam superiores, que se achavam melhores. Os orgulhosos, aqueles que se achavam, que se viam aceitáveis diante de Deus e merecedores de suas bênçãos. Eram pessoas que viam os outros de cima para baixo. Eram pessoas que olhavam o seu entorno, olhavam as redes sociais da época de Jesus, né, o Instagram da época de Jesus, olhavam os programas de TV, viam esses famosos com a vida toda torta e falavam: olha só que absurdo. Eram pessoas que se achavam acima da média. Eu estou bem. Eu e Deus, somos assim. Eu sou muito parceiro de Deus, eu sou amigão dele. Só que desprezavam os outros. Eram pessoas que nunca, mas nunca aceitariam ser comparadas com esses pecadores, entre aspas, porque se consideravam muito melhores do que eles. Só para e pensa, se Jesus estivesse aqui hoje, vivesse nos dias de hoje, para quem você acha que Jesus contaria essa parábola? Não precisa responder, só pensa. Para quem? Para as pessoas do mundo? Para as pessoas que não são cristãs? Ou para nós, crentes, de dentro das igrejas? E a história de Jesus, ela mostra dois homens. E dois homens que foram para o templo para orar. E nesses dois homens a gente vai ver como é a vida pela religião e a vida pelo evangelho. Então, primeiro, a vida pela religião. Primeiro, Jesus fala do fariseu. Quem era o fariseu, gente? Quem eram os fariseus nos tempos de Jesus? Os religiosos. Quando a gente escuta hoje, eu acho que isso é uma carga de 2000 anos de história e de a gente ler e reler. Quando a gente escuta hoje a palavra fariseu, hoje a gente já tem uma noção negativa, já tem uma conotação negativa. A gente tem a impressão de que os fariseus na época de Jesus eram os vilões. Eram aqueles que, esses aí são orgulhosos, são hipócritas, são intolerantes, são odiados por todos. E de quebra eles perseguiam Jesus. Só que na época não era assim não, gente. O fariseu não era odiado. Fariseu não tinha uma conotação negativa. Pelo contrário, os fariseus eram considerados os líderes mais devotos e respeitados da sociedade judaica da época. Eram homens sérios. Se você falasse fariseu, o povo já pensava, não, esse aí é sério. Esse você pode confiar, porque esse é sério. Era isso. Eles eram zelosos, profundos conhecedores da lei, fervorosos
eram dedicados na sua vida de oração, ajudavam os necessitados e se esforçavam para obedecer fielmente os mandamentos de Deus. Eles eram muito, assim, respeitados. Seria mais ou menos como se hoje Jesus estivesse falando sobre um pastor muito respeitado, um líder de igreja, um presbítero, diácono, professor de escola dominical, alguém muito ativo na igreja, profundo conhecedor da Bíblia e que está acima de qualquer suspeita. Esse era o fariseu na época. Então imagine isso. O fariseu dessa parábola, ele era dominado pelo que eu vou chamar hoje de religião, como eu já disse, no seu sentido negativo. Primeira coisa, o fariseu, ele se considerava moralmente superior aos outros. Moralmente. E aí a gente lê ali no versículo, o fariseu em pé, orava no íntimo, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Ele se considerava moralmente superior. O fariseu, ele não cometia pecados graves. Ele não cometia pecados que eram considerados graves na época. Ele não roubava, como ele mesmo diz, ele não era corrupto, não era adúltero. A sua vida era um exemplo para o povo. Então, se o povo quisesse ver alguém respeitável, alguém que ele poderia imitar, podia olhar para o fariseu. Por isso, ele se considerava superior. Ele se considerava melhor. O orgulho invadia o coração dele. O seu olhar para esses pecadores, para esses homens de segunda categoria, era um olhar de superioridade, arrogância e desprezo. Nunca, nunca de compaixão e amor. O fariseu nunca aceitaria ser comparado aos pecadores, como eles mesmos diziam da época. E o religioso de hoje? O religioso de hoje não é muito diferente. Ele não comete pecados que são considerados graves por ser um meio religioso. Ele não rouba, ele é fiel no seu casamento. Tem alguns pecados que são considerados graves dentro das igrejas. Então, por exemplo, ele não fuma, né? Ele não bebe bebida alcoólica. Ele não frequenta lugares considerados mundanos pelo seu meio religioso. Então, ele não vai para festas, quaisquer festas, baladas, etc. Ele não se envolve com pecadores de segunda categoria. Então, o religioso de hoje, ele evita contato com aquelas pessoas que têm a vida muito torta, sabe? Não, vamos evitar, né? Melhor evitar. Quando o assunto é uma pessoa que ele considera ímpia, pecadora, ele se desdobra em tecer comentários maldosos sobre essa pessoa. Já viu? Eu acho que não acontece em nenhum lugar aqui, em nenhuma casa aqui. Aqueles bate-papos depois do almoço, sabe? Que a gente começa a falar de uma pessoa, aí começa a falar de outra pessoa, e aí começa a criticar as atitudes de A, atitudes de B, atitudes de C, começa a tecer comentários maldosos sobre vizinhos, sobre o irmão da igreja, sobre a irmã da igreja, sabe? Até sobre o parente, que é aquele que você não acha muito santo, sabe? Você tece comentários sobre as celebridades que fazem, né, cometem pecados muito graves, né? Você viu aquela cantora, né?
aquela cantora, você viu o que ela fez? Você viu que vida torta, né? Você viu que absurdo? Religioso é assim. Ele está acima de qualquer suspeita e por isso ele se considera superior. Ele olha para os outros com arrogância, desprezo e soberba. Ele nunca, mas nunca, ele aceitaria dentro do íntimo dele ser comparado a alguém assim. Nunca. E lembre, gente, que isso eu estou falando, porque às vezes a gente fala, da boca para fora é lindo, né? A gente fala coisas lindas, a gente recita versículos maravilhosos, mas a nossa atitude, o nosso íntimo, o nosso coração é assim. Um religioso de hoje, ele nunca aceitaria ser comparado a um desses pecadores. Por exemplo, a um homossexual, a uma prostituta, a um político do espectro oposto ao seu. Né? Talvez você tenha aí alguma tendência na política. Eu sou mais de esquerda ou eu sou mais de direita? Pensa o lado oposto. Isso, aquela pessoa que você acha terrível. Esse. Aquele político que você xinga na hora do almoço. Esse. Pronto. Você nunca aceitaria ser comparado com ele. Pronto. Porque você está acima. Outra coisa é que o fariseu, ele se considerava espiritualmente superior aos outros. Não só moralmente, mas espiritualmente superior aos outros. Então ali ele diz, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganha. O fariseu não somente obedecia à lei, mas superava o que a lei pedia. Por que superava? Moisés tinha estipulado o jejum 1 vez por ano, no Yom Kippur. 1 vez por ano o povo tinha que jejuar. Mas o fariseu jejua quanto? 2 vezes por semana. Ele superava o que a lei pedia. Ele fazia mais do que era esperado. Ele também diz que ele dá o dízimo de tudo o que ele ganha. O dízimo não era sobre tudo que se ganhava. Não era. Tinha muitas coisas na época de Jesus que eram isentas do dízimo. Temperos. Dízimo era basicamente sobre agrícola, né? Produtos agrícolas. Eram descontados de cereais, do vinho e do óleo. Mas tinham muitos produtos que eram isentos do dízimo. E o fariseu faz questão de dizer, eu dou o dízimo de tudo. Não é o que a lei pede, é além do que a lei pede. Ele sai muito melhor do que a encomenda. O religioso de hoje também não é diferente. Porque ele se considera espiritualmente superior. E como a gente vê isso nos dias de hoje? É alguém que ora, lê a Bíblia. É alguém que vem no culto. Não é que não é para vir no culto, tá? Mas é alguém que faz questão de vir no culto e faz questão de dizer, esfregar na cara de todo mundo, ó, estou na igreja. Dá o dízimo, ajuda os necessitados, não deixa transparecer nenhum erro ou falha grave. E faz questão de mostrar sua vida dedicada e zelosa diante de Deus. Faz postagens nas redes sociais ressaltando sua superioridade e rebaixando os outros pecadores. Você nunca vai ver um religioso, um fariseu dos tempos modernos, confessando um pecado que pode, assim, abafar a sua imagem. Ou atrapalhar a sua imagem. Você vai ver ele confessar pecados que são pecados até bonitos. Né? São pecados bonitos. Então, esses pecados, ele faz questão de ressaltar. Não, o meu pecado é que eu me preocupo demais com as pessoas. Eu sou muito preocupado. Né?
E isso acaba comigo. Esse é o religioso de hoje. Mas no fundo ele está criticando e está rebaixando as pessoas que ele considera pecadoras. Na religião nós acreditamos que podemos ser aceitos por Deus sendo bons, morais, obedecendo a uma lista de regras, os mandamentos. A religião diz que as pessoas boas serão salvas por seus esforços e por sua dedicação, e que as pessoas más estão condenadas ao inferno. E de novo, gente, eu sei que isso não é verdade, Dirceu, eu leio isso, eu sei disso, mas e no seu coração? E nas suas atitudes? Você acha que vai para o céu pelo que você tem feito? Ou pelo que Jesus fez? Quer um exemplo? Quer um exemplo prático para ver se você vive pela religião ou pelo evangelho? Basta acontecer uma coisa ruim na sua vida. Se você parar e perguntar por que Deus deixou isso acontecer comigo, é um indício de que você está vivendo pela religião. Porque se eu sou tão bom assim, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? O religioso realmente acredita que o seu bom comportamento lhe rende pontos diante de Deus. E o que realmente importa é a sua performance. É a sua performance moral e a sua performance espiritual. Tem um texto que eu vou ler aqui, que está lá em Mateus 23. Se você quiser, você pode abrir. Mateus 23, Jesus, ele dá uma lavada, dá uma bronca nos fariseus e nos religiosos da sua época. Presta muita atenção no que Jesus fala sobre esse pessoal. Mateus 23 diz assim: Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus ocupam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos seus braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de se sentar à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi, mestres. Não deixem que pessoa alguma os chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre e todos vocês são irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Não deixem que pessoa alguma os chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas, vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois de dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso serão duramente castigados. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornam um filho do inferno, 2 vezes pior que vocês.
Que aflição os espera, guias cegos? Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir juramento. Tolos cegos! O que é mais importante, o ouro ou o templo que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cegos! O que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar que torna a oferta sagrada? Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por tudo que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se assenta no trono. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei, a saber, justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Guias cegos. Coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Tenham cuidado de limpar a parte exterior do corpo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro o seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, constroem túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos e depois dizem, se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmos que são de fato descendentes dos que assassinaram os profetas. Vão e terminem o que seus antepassados começaram. Serpentes, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? E aí ainda vai longe. Você já parou para pensar assim? Não, mas se eu vivesse nos tempos de Jesus, se eu tivesse vivido nos tempos de Jesus, eu não ia estar do lado dos fariseus. Já pensou, não? É o que Jesus acabou de falar aqui. Fariseus, vocês falam que se vocês tivessem vivido nos tempos dos profetas, vocês não iam fazer, não iam assassinar, né? Os profetas enviados por Deus. Vocês estão fazendo isso. Sabe qual é o maior problema do fariseu? E sabe qual é o maior problema do religioso de hoje? É que eles são bons demais. Eles são bons demais. São tão bons, mas tão bons que eles não precisam de Jesus. Eles se salvam sozinhos. Esse é o problema. C.S. Lewis, ele diz assim, toda vez que você se considera bom, virtuoso, melhor, merecedor de algo de Deus, tenha certeza que não é o Espírito Santo que está agindo em você, mas Satanás. Toda vez que você se considera bom, melhor, superior, não é Deus que está agindo em você, é Satanás. Timothy Keller diz, se pensarmos que não somos tão maus assim, não, mas eu não sou tão ruim assim, a ideia da graça nunca nos transformará. No final, o religioso está perdido não apesar da sua bondade, mas por causa dela. Ele se acha melhor porque considera as suas falhas mínimas. Mas o meu pecado não é tão ruim como o de fulano e ciclano. Ele é superior aos outros. Deus tem o dever de recompensá-lo.
E quando Deus não recompensa, quando acontece alguma coisa ruim na sua vida, ele pergunta: por que, Deus, você permitiu que isso acontecesse comigo? Eu sou tão bom. Eu sou ótimo. Eu sou o exemplo de criação feita pelo Senhor aqui na terra, vivendo em Curitiba. Quem vive pela religião só tem 2 tipos de atitude. E a gente consegue ver essas atitudes nessas pessoas. Ou ela vive angustiada pelo medo, ansiosa. É uma pessoa extremamente ansiosa e medrosa. Por quê? Porque ela sabe que ela é pecadora. No fundo, ela sabe que ela é pecadora. E por mais que ela se esforce, ela vai continuar pecando. Então, essa pessoa que é tomada pelo medo, ela vive ansiosa porque ela não sabe se ela está vivendo de maneira boa o suficiente. Ela não sabe se Deus vai aceitar, no final das contas, as obras dela. Ou ela vive com orgulho e intransigência. É um sentimento assim: Deus me deve. Deus me deve. E aí tem o outro lado, que é a vida pelo Evangelho. O outro homem que subiu ao templo para orar era quem? Era um publicano ou cobrador de impostos. O publicano era um cobrador de impostos judeu que trabalhava a serviço do Império Romano. Por isso, ele era considerado traidor pelo seu povo. Ele era a pior espécie que existia para os seus irmãos judeus. Hoje é muito difícil, muito difícil, a gente criar ou ter um exemplo que seja comparável ao publicano na época de Jesus. Não tem um equivalente exato. Mas eu me atrevi aqui a fazer uma paráfrase dessa parábola, usando um público que, pelo menos dentro do meio religioso, é um público que é muito hostilizado ou visto de maneira torta. Então, isso fui eu que escrevi, fiz uma paráfrase tentando trazer para os dias de hoje. Então, vamos ouvir. Diz assim: para alguns que se achavam muito bons e eram arrogantes com os outros, Jesus contou essa história. 2 homens estavam em um culto numa igreja batista. Lógico que eu tive que pôr batista, porque eu estou falando para quem? Para a igreja batista. Um era cristão evangélico e o outro um gay e ativista LGBT. Em certo momento, o evangélico se levantou e com braços levantados orou em seu íntimo: Deus, obrigado porque sou seu eleito. Te agradeço porque o Senhor fala comigo de maneira especial, diferente das outras pessoas. Sou fiel, honesto, tenho um casamento santo aos teus olhos e sou um exemplo para a minha igreja, diferente desse gay. Tenho uma vida dedicada à oração, à leitura da Bíblia, nunca falto aos cultos, ajudo os necessitados e sempre fui dizimista fiel. Mas o gay, envergonhado por estar naquele lugar, não ousava nem abrir os olhos. E de cabeça baixa dizia: Deus, tem piedade de mim. Não mereço estar aqui. Tenho vergonha dos meus pecados. Salve-me. Quem voltou para casa justificado diante de Deus foi o gay, e não o evangélico. Porque os orgulhosos estão perdidos, mas os que reconhecem o seu pecado e admitem que precisam de um Salvador, estes estão salvos. O cobrador de impostos era alguém totalmente desprezado pela sociedade, principalmente pela sociedade religiosa do seu tempo. Eu coloquei um gay, um ativista LGBT, porque dentro do meio religioso, de maneira geral, isso falando de Brasil, é um público que é hoje mais hostilizado, sim. A gente tem que admitir os nossos erros. Mas eu poderia ter colocado aqui também outras opções de contextualização, seria um pedófilo, um traficante de drogas, um político corrupto, uma prostituta, etc, etc, etc.
Para os religiosos, eram pessoas perdidas e sem nenhuma chance de redenção. E sabe o que é mais chocante nessa parábola de Jesus? É que no final da história, quem volta para casa justificado diante de Deus? O publicano, o cobrador de impostos, o gay, a prostituta, o traficante, o político corrupto. É esse que é salvo. E o outro é condenado. É esse que é aceito e o outro é desprezado. Se você pensa que você merece ser salvo por Deus, na verdade você já está perdido. De novo, se você pensa que você merece ser salvo por Deus, na verdade você já está perdido. A primeira marca de quem foi atingido pelo Evangelho é a absoluta consciência do seu pecado. O publicano, batendo no peito, dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Essa é uma atitude que ainda existe na cultura judaica, eles batem no peito assim. É uma atitude de humilhação. Ele se humilhando, reconhecendo o seu pecado. O publicano sabe que é pecador e que todos os seus pecados são abomináveis para Deus. Ele tem a consciência de que Deus é tão santo e tão puro que um simples pensamento o condena. Mas Dirceu, você está comparando a gente com essas pessoas? Com prostitutas, políticos corruptos, traficantes de drogas e gays? Você está comparando? Lógico que eu estou. Porque nós somos iguais a essas pessoas. Nós somos exatamente iguais a essas pessoas. Se você não lembra, quando Jesus pregou o Sermão do Monte, ele diz que você não precisa matar para ser assassino. Basta desejar isso no seu coração. Se você não lembra, quando Jesus pregou o Sermão do Monte, ele diz que você não precisa ir para a cama com alguém para adulterar. Basta pensar. Isso significa que é impossível a gente se considerar superior a alguém. Se você se considera superior a qualquer pessoa, você não entendeu o Evangelho. Porque Deus não considera somente as nossas atitudes, Ele considera o nosso coração e os nossos pensamentos. Sabe o que significa isso, gente? No final de um dia é muito fácil você chegar e falar assim: olha, hoje eu não matei ninguém, né? Isso é fácil fazer. Mas é muito difícil você chegar e dizer: olha, hoje eu não tive raiva de ninguém, eu não tratei ninguém com falta de amor. Que é a mesma coisa que um assassinato para Deus. Você consegue entender a profundidade disso? Outra marca de quem foi atingido pelo Evangelho é o reconhecimento de que não é digno. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Nem ousava olhar para o céu. Quem foi atingido pelo Evangelho sabe. Ele tem certeza que ele está exatamente na mesma situação do homossexual, do adúltero, do ladrão, do corrupto e da prostituta. Ele sabe, ele tem certeza de que ele não é digno e que não existe a menor chance de ele conseguir ser aceito por Deus através das suas boas ações. Não existe. Ele sabe que por ele, pelas atitudes dele, pelos pensamentos dele, ele estaria condenado ao inferno. Mas a gente esquece, né, gente? Como a gente esquece isso? E no dia a dia, na nossa vida,
na rotina do nosso dia a dia, a gente volta a agir como religioso, a gente esquece do Evangelho. E a gente volta a agir sem graça, sem amor, sem compaixão. No Evangelho, nós reconhecemos que somos pecadores e indignos, e não há nada que podemos fazer sobre isso. A única maneira da gente ser salvo seria se o próprio Deus deixasse o céu, viesse à terra e morresse pelos nossos pecados. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando a gente compreende o Evangelho, a gente não se considera superior a ninguém. Absolutamente ninguém. Então, resumindo alguns pontos aqui. Enquanto religioso se considera moralmente superior aos outros, quem foi atingido pelo Evangelho sabe que está na mesma situação dos outros. Ele não vai ter nenhum tipo de impedimento em conversar, conviver e falar de Jesus aos excluídos pela sociedade e pelo seu círculo religioso. E aí eu lembro daquele texto de Jesus, daquela frase de Jesus, em Mateus 21, um pouquinho antes disso. Mateus 21, 31, Jesus diz assim: digo a vocês a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. E ele está falando isso para quem? Para o povo da igreja da época, para os religiosos. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque eles estão reconhecendo que eles precisam de um Salvador, e vocês não, vocês se acham. Outra coisa, enquanto religioso, se achando superior, não ajuda os necessitados que não merecem ser ajudados, porque a gente religioso é muito chato, né? A gente vai ajudar alguém. Vamos ajudar os necessitados, mas vamos ver quem merece, né? Então você vai procurar um mendigo que tenha feito Sorbonne em Paris, alguém que realmente esteja precisando assim, o cara, né? Nem você cumpre os requisitos que você pede para ajudar alguém. Então, enquanto o religioso não ajuda os necessitados que não merecem, quem foi atingido pelo Evangelho sabe que se Jesus tivesse, antes de descer, tivesse olhado da borda do céu assim, deixa eu ver se tem alguém lá embaixo que merece que eu desça para salvar. Ele podia ter economizado viagem. Ele não teria vindo, nem por você. Enquanto o religioso obedece a Deus para ser aceito e conseguir salvação por seus próprios esforços, quem foi atingido pelo Evangelho obedece porque deseja profundamente agradar a Deus que morreu por ele. Existe uma diferença muito grande da gente obedecer a Deus por medo e obrigação e a gente obedecer a Deus por amor e gratidão, gente. É uma diferença muito grande. O religioso obedece a Deus porque está sempre com medo. Será que se eu não fizer isso, Deus vai me pegar na esquina? Será que se eu não fizer isso, Deus vai vai fazer eu ficar doente? Será que se eu não fizer isso, vai acontecer alguma tragédia com a minha família? Será que se eu não fizer isso, eu corro o risco de ficar ali, na fila do céu, ficar mais para o final? Ele está sempre com medo. Ele está sempre ansioso. Ele obedece a Deus por obrigação. Porque se eu não fizer, Deus vai me pegar. Quem entendeu o Evangelho obedece por amor e gratidão. Ele sabe que ele já está salvo. Já está salvo, ponto. Está salvo, acabou. Mas eu vou obedecer? Sim, lógico que eu vou. Mas por quê? Por amor e gratidão. O que eu não faria pelo Deus que morreu por mim? Entende? Enquanto o religioso fica furioso e ansioso quando peca, quem foi atingido pelo Evangelho fica triste sim quando peca, por ter desagradado a Deus. Mas ele se arrepende, procura não repetir o erro,
E procura continuar a sua vida em obediência por amor a Deus. Quem vive pela religião pensa, se eu viver bem, se eu me esforçar para seguir as regras, Deus vai me aceitar e me abençoar. Deus vai me fazer prosperar, né? E aí vem aquele texto de Jeremias 29, que é totalmente fora do contexto, que o pessoal coloca, os meus planos para vocês são de prosperidade, não sei o que. Gente, leia o texto. Não está falando para você aquilo. Está falando para o povo de Israel no exílio. Tem nada a ver. A gente não recebe bênçãos porque a gente obedece, gente. Não. A gente não recebe bênçãos porque a gente obedece. Não, porque ninguém obedece direito. Se a gente quiser ser um pouquinho mais profundo, tá? Vamos ver. Se você pega a linha de raciocínio. Até as coisas boas que você faz, muitas vezes você faz pelos motivos errados. Significa que você está pecando até nas coisas boas que você faz. Amém? Ou misericórdia? Quem vive pelo Evangelho pensa, não é pelo que eu faço, mas pelo que Jesus fez. Deus me ama, me aceita como filho e me trata com amor. No Evangelho, nós sabemos que nós merecíamos a morte eterna e que a salvação é um presente imerecido, é de graça. De graça. Você não fez nada para merecer a salvação, nada. Absolutamente nada. Deus oferece o presente, a única coisa que você tem que fazer é aceitar ou não esse presente. Eu quero viver com Deus na eternidade ou eu não quero viver com Deus na eternidade, é a única coisa que você faz. O resto não é nada, nada. Lembra que Paulo fala que todas as boas obras que ele faz são o quê? Trapo de imundície. Trapo de imundície, alguns intérpretes dizem que é aquilo que era para limpar quando você ia no banheiro. Sabe? É isso as coisas boas que você faz, que a gente faz. Quando eu compreendo isso, eu percebo que tudo é uma dádiva de Deus. Tudo é um presente. Quando eu entendo o que é a vida pelo Evangelho, eu percebo que a minha vida, a minha família, a minha saúde, o meu dinheiro, os meus amigos, tudo me foi dado por Deus. Nada é meu. Nada é meu. Tudo é de Deus. Você sabe que lá no povo de Israel, quando eles foram para a terra prometida, Deus deixa muito claro na lei que não tinha terra do povo. A terra era toda de Deus. Você vai cuidar da minha terra. Amém? Você vai cuidar da minha terra, porque a terra é minha. Então, se eu entendo que tudo que eu tenho hoje é um presente dado por Deus, a pergunta que eu tenho que fazer é, o que eu faço com a vida que Deus me deu? Porque a vida, a minha vida, é dele. O que eu faço com essa vida? Essa é a pergunta. O que eu faço com a família que Deus me deu? Porque se Deus me deu uma família, essa família não é minha, é dele. Eu costumo dizer lá em casa que Deus me emprestou 4 filhos dele. O que eu estou fazendo, como eu estou tratando os 4 filhos dele que ele me emprestou? Essa é a atitude que a gente tem que ter. O que eu estou fazendo com a saúde que ele me deu? Cuidar da saúde é cuidar de um presente que Deus te deu. O que eu estou fazendo com a criação que Deus me deu? Cuidar da natureza, ter uma mente sustentável, né? Como se diz hoje em dia, ecologia, tá, não sei o quê. Gente, isso está lá em Gênesis 9. É para cuidar. O que eu estou fazendo com
criação de Deus. O que eu estou fazendo com o dinheiro de Deus? Partindo para a conclusão, uma vez foi contada essa história dessa parábola na aulinha de crianças. Não aqui. E aí chega no final, o Joãozinho, vou chamar de Joãozinho, a professora da escola dominical pediu para o Joãozinho orar. O Joãozinho, você pode orar então, agradecendo pela aula, né? Para a gente encerrar essa aula. E aí o Joãozinho chegou e orou assim: Jesus, muito obrigado pela história que a gente aprendeu hoje. Muito obrigado porque a gente não é igual ao cobrador de impostos nem o publicano. O que ele está fazendo? Exatamente o que não é para a gente fazer. Qualquer um que ler essa parábola hoje vai se identificar com o publicano, né? Não, mas eu me humilho, né? Não, eu me humilho. Mas para ela funcionar, você não tem que se identificar com o publicano. Você tem que se colocar no lugar do fariseu e tem que colocar no lugar do publicano alguém que você não gosta. Isso, pega essa pessoa, essa aí que você pensou agora, isso, aí ó, tá vendo? Pensa uma pessoa que você não gosta, essa. Põe essa pessoa no lugar do publicano. É só assim para ela funcionar. No final da parábola, quem é justificado diante de Deus é o pecador e não o fariseu. E aí Jesus termina a parábola dizendo assim: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A religião diz que os bons vão para o céu e os maus vão para o inferno. O Evangelho diz que os humildes serão salvos, mas os orgulhosos vão para o inferno. O Evangelho diz que os humildes serão salvos e os orgulhosos vão para o inferno. A religião nos deixa orgulhosos do que nós temos feito. Porque olha, nossa, nunca faltei este ano na igreja. Minhas contribuições estão, 100%. Dei até R$ 3,50 a mais. O Evangelho nos deixa orgulhosos do que Jesus fez. A religião diz que se eu obedecer a Deus, eu vou ser aceito por Ele. O Evangelho diz que se eu crer em Jesus, eu vou ser aceito pelo que Jesus fez por mim. Porque no final das contas, lembra o que Jesus disse? Jesus, quando estava lá na casa de Levi, Mateus, falou: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Cara, você está se achando tanto, você não precisa de mim, meu filho. Vai sozinho. Vai ver onde você vai parar. O Evangelho é boa notícia, a notícia de que o próprio Deus encarnou e se ofereceu para pagar a nossa dívida. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, 2 Coríntios 5:21. Significa que quando a gente aceita o presente de Deus, quando eu aceito, Deus, eu não sou nada, eu preciso de ajuda, eu sou pecador. Eu sempre falava para os adolescentes, quando eu dava aula, falava assim: o primeiro passo que a gente dá em direção a Deus é reconhecer que a gente é pecador. Reconhecer que sem Ele a gente está perdido. Quando a gente aceita esse presente dado por Deus, acontece algo maravilhoso. Porque Deus olha para a gente e não vê a gente. Deus olha para a gente e vê Jesus. Deus olha para a gente e vê a vida maravilhosa e perfeita de Jesus. Algumas pessoas acreditam que existem apenas duas maneiras de se relacionar com Deus. Duas. Ou você ignora Deus completamente, é o pessoal do mundo. Ou você tenta obedecer, que é o povo da igreja. Só tem duas maneiras. Não, eu vou dizer que tem três.
Tem 3. A primeira é você ignorar Deus e o mundo que Ele criou. É o que a gente conhece como secularismo. Então essas pessoas são as pessoas que não querem nada com Deus, não querem saber de Deus, não acreditam em Deus e por mais que você fale, não quer saber. Pronto. Essa é uma maneira de se relacionar com Deus, ignorando Ele. Outra maneira de se relacionar com Deus é você tentar obedecer a Deus para ser aceito por Ele, a religião. Você também tenta ser seu próprio salvador, porque o primeiro grupo também, eles tentam se salvar sozinhos, levar a vida deles sozinhos. Mas esse segundo grupo, eles tentam ser seus próprios salvadores, mas pelas suas obras e pelos seus esforços. E aí tem a terceira forma de se relacionar com Deus, que é a salvação pela graça, por meio da fé. Quando a gente reconhece o nosso pecado, admite que é indigno, aceita o presente dado por Deus e tenta levar uma vida obedecendo a Deus por amor. Tragicamente, as pessoas mais difíceis de se converter são as pessoas que estão dentro das igrejas, que levam a vida pela religião, porque elas não se veem assim. As pessoas mais difíceis de se converter são as que estão dentro das igrejas. E aí eu te pergunto, você tenta obedecer a Deus para ser aceito por Ele? Ou porque você sabe que já foi aceito e obedece porque deseja agradá-lo? Você se sente superior aos outros? Ou você tem plena consciência de que você está no mesmo nível dos piores pecadores que você conhece? Você vive pela religião ou você vive pelo Evangelho? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te pedir misericórdia, porque por tantas vezes no nosso dia a dia, às vezes a gente se esquece da boa notícia do Evangelho. Às vezes a gente se esquece que a salvação não depende de nós, que nada do que a gente fizer contribui em absolutamente nada para a nossa salvação. Que a gente relembre disso todos os dias, que a gente compreenda, que a gente entenda que a salvação é somente pela graça, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Que a gente não trate ninguém com orgulho, que a gente não trate ninguém olhando de cima para baixo, que a gente se considere iguais e irmãos uns aos outros, que a gente olhe para as pessoas que a gente considera pecadoras e que a gente se iguale a elas, que a gente se coloque no mesmo lugar delas, que a gente tenha amor, que a gente tenha empatia, que a gente consiga desfrutar do amor do Senhor Jesus para todas as pessoas que convivem com a gente, independente da maneira que essas pessoas vivem. Trata os nossos corações e que a gente se lembre todos os dias que a salvação é um presente. É um presente que é dado de graça pelo Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.